Evangelho de São Lucas. E vindo o versículo 26. Vou ler até 45. Evangelho de Lucas 1, versículo 26, vou começar a ler aqui. Anunciação do nascimento de Jesus. Amém? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chama José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz a um filho e porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço nenhum homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º, conceberá, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse-lhe Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou dela. Palavra da salvação. Boa noite, pessoal que está aqui e está também no YouTube. Eu já ia aquecendo e parando de ficar tão nervosa. Quero contar para vocês quando eu ouvia alguma pregação ou quando via alguém na frente contando sobre alguma coisa que aconteceu na intimidade com Deus, dando algum testemunho. Eu imaginava, primeiramente, que não era para mim, nunca vai ser. E estar ainda falando na frente piorou, porque eu pensava: se eu passar por uma situação dessa, eu infarto antes, né? Então, eu tô viva ainda, né? Então, vamos ver até o fim. É dizer que esse acesso a Deus e o coração dele é enorme, por todos, cabe todo mundo ali dentro. Então, vamos já começar entendendo isso, que cabe muita gente lá dentro, cabe todos os filhos, nós todos somos filhos dele. Então, seja qualquer situação que vocês estejam passando ou ainda vão passar, pode ter certeza, pode não parecer, muitas vezes, eu vou contar toda a nossa história, mas ele está ali, firme e forte junto com todos nós. Então, vamos lá. Vamos começar do meu começo. Não tinha nem fé. Eu era assim, sempre fui, vamos dizer, honesta, falava: vai com Deus, fica com Deus também. Mas era assim, muito autossuficiente, pensava que todas as coisas da minha vida eu decidia e eu fazia e tudo certo. E isso já com 25 anos, e eu pensava até: quem será que escreveu a Bíblia? Não pensava assim. E minha mãe me disse assim: quando você precisar muito de Deus, Ele vai te mostrar que Ele existe. E aí eu estava chorando no fim de um relacionamento, chorando muito. Eu falei assim: ai, gente, será que eu já uso Deus agora? Ai, tá doendo demais. Eu sei que é coisa boba, mas eu queria tanto casar, ter uma família. E eu comecei a rezar e pedir. E foi bem intenso. Eu chorei, ajoelhei e falei: Deus, me ajuda a ter uma família. Eu quero tanto ter uma família, apesar de não entender se eu mereço, se eu não mereço, o que eu tenho que fazer para isso. E aí veio um convite do Marcelo no Facebook, da missa. E aí, chegando na missa, eu vendo ele cantando,
e ele estava ajoelhado e olhando para o céu. A gente não se conhecia, né? Ela me achou bonito no Facebook, me adicionou, gente. Aí, E aí rolou, deu certo. Ela me chamou primeiro. Ela fala que foi a irmã dela que adicionou ela. Aí me chamou primeiro, eu falei, uai, essa menina bonita aqui, eu solteiro também pelejando, né? Falei, eu chamava ela para ir na missa, né? Vai que Deus age, né? e ali, vendo ele cantar, eu acreditei, Deus existe mesmo, porque ele é novo, não é uma história assim. E ele olhando com tanta intensidade, só que não foi bem assim de início, sabe? A gente não começou a namorar nem nada. Eu comecei a entender que não bastava só querer, eu tinha que passar por um processo para aquilo acontecer, para existir. Eu tinha que buscar. Só que eu não queria sair mais daquele mundo, das pessoas que eu conheci junto com ele, da igreja, de tudo que trazia as coisas da igreja. Então é grupo de oração, retiro, missa, hospital do câncer. Os projetos sociais, né? Isso, eu batizei com 25 anos de idade. E aí na pastoral de rua, junto com ele e com o meu sogro, eu conheci o pai da Sofia. Ele estava morando lá na rodoviária. Pode vir. E ele falou assim: a minha filha tem 1 ano e 7 meses e ela está há 3 dias comendo só fubá. Ela não tem leite. E eu precisava achar um terreno para eu capinar para comprar leite para ela. E eu fiquei muito impressionada com essa história. Eu falei, gente, tem uma bebezinha passando dificuldade. Com quem que ela mora? Aí ela falou assim, não, ela mora com a avó dela, porque a mãe dela é usuária e foi embora, e ela mora num barraco lá no Glória. E aí eu peguei o telefone da avó dela, custei a dormir pensando, gente, tem essa menininha. E aí no outro dia eu falei pra minha mãe, eu tava no caixa do restaurante, peguei umas carnes, uns trem do restaurante, e falei, mãe, eu tenho que ir ali. Aonde que você vai? Eu vou ali encontrar uma menininha que tá passando dificuldade. Nossa, Estela, você é doida demais. Aonde que é isso? Falei, lá no Glória, você não vai nunca. Falei, mãe, você vai comigo ou você não vai? O Glória, há 9 anos atrás, 8 anos atrás, era começo daquilo lá, era muito pesado, né? E a minha mãe foi falando na minha cabeça, não, você tem que arrumar um filho pra você, minha filha. Arruma um filho de qualquer um mesmo, de qualquer jeito, porque se ocupa a sua cabeça e para de fazer uns trem desse. Você é muito doido e falando, mãe, vai dar tudo certo, calma. Qual que é o endereço? 4, não sei o que, lote, não sei o que. Não tinha GPS, não tinha guia sei, não podia perguntar porque minha mãe não deixava. Falei, vamos ver se acha, né? Não achava, porque não tinha placa no negócio. Ela falou que era perto de algum lugar. Falei, mãe, vamos perguntar, você não abre esse vidro não. Falei, pronto, agora não tem jeito. E aí rodando, ela, vamos embora. Aí eu falei, Deus, eu preciso de novo eu preciso. Se for da sua vontade de encontrar essa menininha, me ajuda. E eu olhando para o céu assim, fiz um Pai Nosso e minha mãe falando. Não estou conseguindo nem me concentrar. Consegui fazer a oração e começou um redemoinho no mês de março, um redemoinho bem grande mesmo. E foi funilando. Falei, mãe, vai seguindo aquele redemoinho. Vai seguindo. É a última rua que eu vou. Estou falando, estou avisando, mãe, vai nessa rua. E virou, eu falei, mãe, vai ser aí, nós vamos achar essa menininha. E foi só funilando e ela estava rodando. O redemoinho parou em cima da cabeça dela. Eu falei, mãe, pode parar que vai ser essa menininha. E aí eu desci, a Graça era petitinha, né? Aí a avó dela, eu falei, é a Sofia? Ela falou, é a Sofia. E aí ela deu a volta, minha mãe estava dirigindo, só que ela deu a volta e pulou no meu colo, com o ombrinho assim, e passou a mão no meu ombro. E eu fiquei muito impressionada com ela, com a vida dela, com o que elas levavam lá. Então, durante 5 anos, não, uns 4 anos e meio, ela foi madrinha dela. Então, assim, tudo que ela precisava de material de escola, de cesta básica, de tudo, a gente levava, né, Sofia? A Sofia vivia no chão de terra mesmo, um barraco, né? Era um buraco, não era, buraco. Sofia, onde fazia cocô e xixi? Não era? Aí, assim, bem já das primeiras semanas, teve uma enchente de São José, molhou o barraco inteiro e a avó me ligou para buscar. E aí ela ficava uns 15 dias comigo, uma semana com ela, né? Era vindo e voltando, né? Pode sentar. Não, peraí. Aí nós nos reaproximamos de novo, eu e o Marcelo,
entramos em alguns acordos, tipo assim, ó, você deixa um pouco de ser machista. A primeira vez não deu muito certo. Eu estava numa fase, vamos dizer assim, muito aleluiada, e ela estava numa fase meio difícil. Aí ele falava para eu rezar, só que ele não falava que reza que era para fazer, entendeu? Aí eu ficava pesquisando que reza rezar para namorar. E não falava qual reza, sabe? Não, vamos rezar, irmão. Aí rezar, dá vontade de beijar. Opa, peraí, vamos voltar a rezar. E aí, mais assim, estabilizados, eu acho que tanto eu quanto ele, vivendo o que a gente tinha que viver um pro outro, ele falou, olha, vamos então dar continuidade, só que tem uma coisa, tem uma exigência. Nós vamos na missa todo domingo. Tá bom, tudo bem, só para casar, né? E aí eu falei, eu tenho uma também. Você sabe que tem a Sofia, né? A Sofia, eu já sou madrinha dela e provavelmente o bicho pode pegar lá. Quando ela tiver uns 15, 16, alguma coisa pode acontecer com a Graça e a Sofia vir precisar da gente cuidar dela. E aí a gente casou. Assim que a gente casou, já parou de tomar remédio, falou, agora vamos engravidar, vamos ter os nossos. A avó já não deu conta mais de cuidar. Muito rápido. E aí ela falava assim, Lindinha, eu quero ter um pai e uma mãe. Quero ter um pai e uma mãe, não me deixe ir para um abrigo não, por favor. Eu, gente, era só para cuidar e era lá na frente, não era agora. E aí era para ela vir no outro ano morar com a gente. E foi tudo muito rápido, foi antes disso, conseguimos uma vaga na escola para ela. E ela veio já, tchau, fulano, tchau, eu vou ter pai, eu vou ter mãe, eu vou ter uma família. E eu falei, Sofia, para de gritar. E ela, mamãe, me chama de filha. E eu, ai, Jesus, filha, tipo, meu Deus. Quando chegou, não sabia que já tinha vindo mais cedo, não. Tava batendo um futebol de boa, sem filho. A Sofia, solteiro. Falei assim, time do solteiro, ó, time do casado sem filho. Aí ela falou assim, falei assim, ó, temos que conversar. Falou, o que aconteceu? A Sofia já está aqui. Falou, o que tem a Sofia aí? Falei, está para ficar. O quê? Falei, não, e ela tá doida para você chegar logo porque ela quer te chamar de pai. O quê? Pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Tô preparado ainda, vamos dialogar, vamos conversar. E assim, eu fiquei dividida entre muita, né, dó dela, querer tanto isso, e ao mesmo tempo eu queria jogar ele da janela, mas assim, coitado dele também, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu falei, Sofia, seu tio Marcelo não teve um dia bom hoje no serviço. O que aconteceu? Montou uma loja em frente à loja dele. Então depois a gente conta. E ela muito ansiosa para ele chegar, e ele estava chegando, ela falou, ele está chegando. Falou, tio Marcelo, estou sabendo de tudo que aconteceu, tinha que montar uma loja em frente à sua? Tinha? Não. Mas eu tenho uma boa ideia, eu acho. Faz o seguinte, chega lá, atravessa a rua e fala, prazer, eu sou o Marcelo, vamos dividir esses clientes? Cliente. E aí ele começou a rir. Tô bem. Ele começou a rir. Ela tinha 6 anos isso, tá? Hoje ela tá com 10, gente, pra vocês entenderem. E aí ele começou a rir. Aí ela olhou assim pra mim, tipo assim, ele já tá feliz, né? E eu tenho uma novidade, então que você vai ficar mais feliz ainda. O que, Sofia? A gente vai ser uma família. Aí ela falou assim, e quem deixou? Ele falou assim, porque agora eu venho morar aqui com vocês. Falou assim, quem deixou? Então me dá 10 beijos. Aí eu falei, tá pedindo, né? Tá pedindo. Sofia começou 1 beijo, 2 beijos. No 10º beijo, Sofia vira, Pai, te amo. meu papai, e abre a mão. Meu pai vermelhinho assim, ele já vai chegando pra trás, apoiando a mesa. Amor, vamos conversar. Eu assim, tá indo embora. Eu fui lá pro quarto rezar, meu Deus do céu, eu vou ser mandado embora já no meu primeiro dia. E pode sentar. Aí, e esse medo dela, gente, ele foi muito presente durante toda a nossa vida, a nossa construção, assim. Era o receio dele, primeiramente, por não ter a guarda, o papel da guarda. E dela, o medo de abandono. Tudo. A gente não podia... A gente sabia que a situação que ela ficaria conosco, né? Não sabia tudo que ia passar, mas ao mesmo tempo ela já tinha sofrido vários abandonos ao longo da vida dela, que às vezes
eu e até a Estela, para poder dedicar o máximo, tipo assim, somos seus pais, antes de tudo definido, porque corre o risco da família biológica vir atrás, tanto quanto os juízes, né? Porque existe um processo legal para se constituir isso, né? Então a gente ficava naquela, né? Isso para ela judiava um pouco. E aí, assim, teve muitas vezes que eu tive habilidade e sabedoria. Por exemplo, essa vez que ele falou que calma, Sofia, espera. Não é assim. Eu falei, Sofia, você já viu um bebê que acaba de nascer, nem sabe falar, e de repente ele começa a falar e fala papai de uma vez? O homem não dá conta. Ele assusta, ele apavora. Né? E ela entendeu isso bem. No dia nós na médica falamos, não, meu pai ainda não é, minha mãe ainda não é minha mãe. Ela só vai ser minha mãe quando meu pai for meu pai. E agora ele está assim, ó. Então ele ainda não conseguiu entender. Mas nem todas as vezes deu certo assim. Porque ela imaginava que a gente ia viver só aqueles momentos alegres de família. Que o punir, ou às vezes o não, Sofia, vai dormir que agora não é a hora. Ela vinha alguns finais de semana, aí vivia shopping, vivia restaurante, vivia as coisas boas, né? O dia a dia difícil mesmo, ela não conhecia disciplina, né? Correção, tudo isso, né? Você falar pra ela assim, Sofia, vai dormir que não é a hora de criança assistir televisão e tudo. É porque vocês não querem. Começava, choreira, então era assim. E tinha às vezes momentos de agressividade também. Quando você estiver outro filho, se você estiver outro filho, vocês vai falar, sai, agora eu tenho um que saiu da minha barriga, você não é da minha barriga. Então, foi todo um processo muito difícil. Foi um processo difícil, e aí a gente chegou a pensar, nossa, se às vezes tivesse um pai e uma mãe, porque ela nos adotou, ela disse papai e mamãe, nós tivemos que, né, adequar essa condição, se às vezes tivesse sido diferente. E aí, num momento de muito desespero, tipo, gente, eu errei, eu falhei, eu não vou conseguir ser o que ela queria, e nem ele. E aí nós vamos de novo, vamos entregar para quem sabe, vamos deixar Deus tomar conta e Deus dar a resposta pra gente. E aí, a Tainá Azevedo? É a primeira vez que o Chagas trouxe ela lá na Sagrado Coração, mano? Foi. E ela... A igreja estava muito cheia, estava lotada, não cabia nem carro. Falei, não, é sinal que não é para ficar. Aí ele, é sinal que é para ficar sim. É sinal que é para ficar. Vamos lá, e estava muito cheio. Eu falei, eu vou ficar aqui no finzinho. E eu assim, se for, então fala comigo. Eu falei assim, Deus, você sabe o jeito que eu sou, seja bem claro. E a cabeça Tainá muito dura. A Tainá pregando, de repente ela falou assim, eu quero parar isso aqui agora. E ela tem coisas a ser reveladas aqui. Começou a andar para o fundo da igreja, eu falei assim, ela não vai me achar aqui. E eu só pedindo, né, tipo assim, escondendo e ao mesmo tempo, Deus, se você tiver que falar... Você escondeu mesmo, que assim, ela ajoelhou aqui no cantinho, eu fiquei do lado, no meio de um tanto de gente. E muita gente tinha. E ela chegou vai e te achar falou... como aí? Ela chegou no meu ouvido e falou assim, você vai ser mãe, você vai conseguir ser mãe. E aí eu falei assim, ai gente, eu não acredito. Aí eu falei assim, mas não é isso não. Ela está querendo dizer que eu vou ser mãe. É porque eu ainda não sou mãe, né? A gente estava tentando engravidar, mas é isso que ela quis dizer. Mas não era sobre isso que eu queria saber. Eu queria saber dela, eu queria saber da Sofia. E ela andando. Falei, agora já era. De repente ela voltou. Foi em mim de novo. E ela falou, você vai ser mãe dessa criança. E assim como Nossa Senhora foi mãe de Jesus, é dessa. E eu, agora eu entendi. E comecei a Agora chorar. você entendeu. Agora você entendeu. E ele do meu lado, ele falou assim, ela falou de novo. Falou dessa. E aí nós tomamos posse daquilo ali, tipo assim, certo ou errado, de que maneira for, ela é nossa filha, e nós tomamos posse disso. E demos entrada no processo de guarda dela, mudamos para um condomínio e falou, vamos, qualquer coisa a gente pede ajuda com o psicólogo, vai levando na igreja, Deus vai dando jeito. Tá. Aí a gente estava fazendo um investimento muito alto financeiramente, profissional, que eu estava construindo um salão de festa. E foi um passo gigantesco que eu dei. Tipo assim, de muito dinheiro, de empréstimo. Arriscado, né? Arriscado, mas com muita certeza. Eu tinha festas já vendidas. Eu já trabalho com isso já tinha 13 anos que eu trabalhava com isso na época. Mudando para o condomínio, que é mais caro, aluguel. Mudamos para o condomínio, para a Sofia ter de parquinho, diversão, piscina e tal. Veio a pandemia.
Não, nós estávamos dependendo da venda de uma das empresas. E tipo assim, o trem apertou tanto, falou, nós temos que vender uma das empresas para dar conta de pagar isso aqui agora. E aí a empresa já estava vendida, tinha passado os documentos para o advogado, na quarta isso. No domingo... Verbalmente vendida. Verbalmente, passando só os documentos para o advogado. O coronavírus está na cidade. No Brasil, chegou. Aquela reportagem do Fantástico, aquela primeira, né? Que... E ali falei, agora sim. Agora, financeiramente, gente, eu estava detonada. Porque aí eu já estava devendo. Gente, eu sei que é assim, só para vocês terem uma ideia, uns 12 mil mensal passei a dever. Com esse investimento que eu fiz. E não entrava nada. Ninguém, nenhuma noiva, nenhum cliente pagava. A empresa, né? Era alugada, tinha aluguel, né, caro. Aí a pessoa segurou uns 6 meses e já pediu cômodo. Então a empresa que estava vendida, a gente perdeu ela. Era a única que a gente tinha, que ela tinha. Isso, aí já falei, então vamos já reduzir tudo que tem para reduzir. Já começou uma chibatada da vida, que eu nunca dependeria de homem. Dependo. Deus, nesse aspecto, e muito rápido. E aí, já tivemos que sair do condomínio. Foi meio que um baque, principalmente para ela, com aquela acostumou com as crianças e tudo. Falei, mais uma perda, né, dela e tudo. E aí, como se não bastasse, a avó quis a guarda de volta. Pediu força policial para pegar a Sofia de volta. Falei, meu Deus, o que falta mais acontecer? E o que falta mais acontecer? Nós começamos a fazer pamonha de festa, porque nós fazíamos pamonha quando era criança. A Luciana lembra que está aqui, nossa vizinha antiga, comprava pamonha. E aí, nós começamos a fazer pamonha para vender, e eu vendendo caixa de festa junina também, eu senti uma dor muito forte na barriga, e minha mãe falou, você pode ir no médico, que alguma coisa está acontecendo. E aí, para surpresa, eu fui diagnosticada com endometriose. E eu não sabia o que era. Endometriose profunda. E o diagnóstico do médico é que você precisa fazer uma cirurgia urgente. Essa doença é pior que um câncer. E não se apavorem quem tem endometriose, que está escutando isso aqui, porque era assim, é a forma com que ele abordava, com que ele falava, com que ele desesperava a gente. Porque ele falou que um câncer, dependendo do lugar, ele é mais fácil. Porque ainda tem cura. Agora a endometriose não tem cura e ela vai tomando conta dos órgãos, né? Mas que eu saiba, até hoje eu não sei de morte. Também, não é tão relacionada assim com o câncer. E aí, fazendo essa cirurgia, tivemos que fazer essa cirurgia. Eu abri os olhos e falei, e aí, doutor, como que foi, né? Eu lembro que eu estava vomitando, sangrando no meio das pernas e com um dreno na minha barriga. E ele falou assim, como que foi a cirurgia? Eu falei assim, como que foi? Você tá toda podre. Antes da cirurgia, eu fui uma médica que acompanharia a minha cirurgia. E falei, olha, ele é muito bom para tirar a endometriose, mas eu ainda quero ser mãe. E aí ela estava durante a cirurgia. E aí ele falou assim, você foi na Tatiana. E ela não deixou eu arrancar suas trompas, mas suas trompas estão podres, você está toda podre. Falei, doutor, mas é porque a gente queria tanto engravidar. Se você engravidar, estou te esperando lá no meu consultório, você vai me contar, porque eu vou começar a acreditar em milagres. Você não engravida de forma natural, você não engravida. Vive talvez, quem sabe, mas o resto você esquece. E ali, eu já fiquei de um dia para o outro no hospital. Eu só fui um dia para casa. Eu lembro que a dor era enorme na barriga, mas da alma, gente, era imensa. E assim, já no outro dia eu voltei para o hospital, descobri uma infecção e era para eu ir para UTI. E ali, de todas as minhas experiências que eu contei para vocês, naquele momento ali, eu não tinha força para rezar ou pedir. Eu falava, eu te entrego a minha vida, porque se o Senhor quiser me levar, me leva, porque a filha que eu tinha pode ser o risco de ser tomada. A empresa que eu tinha, a profissão que eu tinha, financeira, já está tudo um desastre. E meu marido que queria tanto um filho, uma família, não tem. Então me leva, porque vai ser muito sofrido para eles me ver sofrer. Só que aí era a mão da minha mãe no meu pé, meu pai lá de fora sem poder fazer nada, mas só Deus saber que ele estava lá de fora.
O Marcelo desorientado. Tanta gente ligando, tanta oração. Eu não posso falar porque tá metade aqui, né? Que orou, eu falei, Deus, se você quiser então escuta eles. E foi eles, foi todos vocês e todas essas orações. Por isso quando a gente pensar em alguém doente, a minha sogra adora ligar, né, sogra? Faz tanta diferença mesmo. E ali eu saí dali só querendo viver. Falei, tudo bem. Gente, eu já estava 25 quilos mais gorda também com a pandemia. Eu só comia. Então, assim, não tinha nem autoestima, não tinha nada. E aí... Devendo mais de 300 mil para bancos. Não, para mim. Eu estava sobrevivendo com aluguelzinho. De qualquer coisa, casa do papai e da mamãe de novo. Vamos ver como é que vai ser o próximo ano. Mas a empresa dela ficou pronta. A gente foi sobrevivendo, vendendo o que dava. Vendi as coisas da empresa. Da outra empresa que quebrou, a gente vendeu as coisas de lá. Comecei emagrecendo, cuidando da saúde. A guarda da Sofia saiu, né, Sofia? A guarda saiu a nosso favor. Né, a nosso favor. E aí começou, né, a voltar as festas, a pagar as contas. E aí eu pensei, nossa, gente, já pensou em ser engravida? Tá, mas tudo bem, vamos passar isso. Aí, em maio do ano passado, depois que a guarda da Sofia saiu, eu sinto uma dor enorme. A endometriose pegou o apêndice. Falei, não acredito, o Valdivino estava certo. A endometriose estava começando a tomar conta dos órgãos, dos outros órgãos, né? E pegou o apêndice. Não pegou o intestino, mais uma vez, escapei do intestino, mas tinha pegado o apêndice. E ali mais um médico falou pra gente, o que fez a cirurgia, olha, não sei se você quer ser mãe, mas a endometriose já está tomando conta dos seus 2 ovários. Então daqui a pouco você nem ovula mais. Então vai atrás de fazer uma FIV. Fertilização in vitro. Que é fertilização in vitro, que é onde as trompas elas passam a ser desnecessárias, né? E faz o processo com o óvulo e com o esperma, só que descartando as trompas. E aí ali eu desesperei de novo. Falei, tá vendo? Não vai ser possível, é impossível. Mais um médico falou, e aí eu tentei marcar com o médico de fertilização para ver se eu convencia ele. Só que como o médico ainda falou do milagre, essa cabeça dele, nossa, ele não aceitava. Eu falei, nós vamos engravidar através de um milagre. E aí eu fui nessa médica, a médica falou assim, olha, eu tiraria suas trompas mesmo. O Valdivino está com toda a razão, suas trompas não prestam e vai atrapalhar. Eu te falo que até uma FIV é meio que difícil para vocês. Aquilo ali eu falei de novo pra ele. Tá vendo? Vamos fazer essa FIV, se é a única coisa que tem, vamos fazer essa FIV, vai acabar a minha ovulação e tudo. Não vai acabar. Nós servimos um Deus que é o pai de todos esses médicos, e nosso testemunho vai ser completo. Eu não vou discutir muito, mas minha vontade era brigar. Tipo assim, você é doido, né? Você é doido, mas tudo bem. Se engravidar a culpa é sua, se não engravidar a culpa é sua também. Eu vou parar de pensar nisso, vou focar nas outras coisas. E começamos um tratamento com um médico que acreditava me desinflamar. Muita agulha, muita reposição de vitamina, acupuntura. Nossa, gente, só de pensar. Muita agulha. Foi 5 meses com esse tratamento. Paralelo a isso... Esse tratamento mais para desinflamar, para ela ter saúde de vida, né? Porque senão ia tomar conta de mais órgãos, né? Aí aparece a Débora do Provida fazendo um convite que Deus precisa de você no Provida. O Provida é o quê? É um trabalho que cuida de mulheres em estado de vulnerabilidade. Que a gente pega... Esse aqui, ó, é um bebezinho de 13 semanas. Olha aqui pra vocês verem. É um projeto pró-vida e contra o aborto aqui na cidade. E olha pra você ver. Primeiro, aí eu fui e falou que eu precisava de mim. Elas chegam e me entregam esse bebezinho na minha mão. Imagina, quem quer ser mãe pegar um bebezinho desse e fala assim, olha, você vai atrás de mulheres que desejam abortar, acabar com essa vida. E aí já no primeiro... Vamos passando aí para cada um dar uma olhadinha no neném. O primeiro visita que eu fiz, eu falei, gente, o que é que eu vou fazer lá? O que é que eu vou falar? E aí abriu uma mulher brava demais da conta, a Débora, que já faz o trabalho, estava comigo, graças a Deus.
E ela chegou e abriu a porta e falou: é meu corpo, eu não quero essa criança, eu não quero saber disso. Vocês não podem me impedir. Muito brava. E eu assim: não, gente, o que eu estou fazendo aqui, Deus? Você é doido? O que é isso? O que eu vou fazer? Eu estou querendo um filho. Você me põe aqui nessa mulher gritando que não quer um filho. E eu não sei nem o que falar para essa menina. Gente, virou um carro, uma procissão com o padre. O que é isso? Ele mandou isso aqui. E o padre começou a jogar água benta na nossa cabeça. E aí o marido dela saiu e começou a falar que gostava dessa música, que lembrou a infância dele. E ali foi arrebentando o coração dela. Ela acalmou, a Débora conseguiu falar. Mas foi assim, esse tempo no Provida todo, eu com essa mulher, eu e a Débora, e levava ela para fazer ultrassom e ela brava demais. Eu falei: nossa, quem era eu um dia escutar um coraçãozinho dentro de mim? E ela lá, repulsando aquela criança. Mas aí depois que eles saíram, né, a gente ficava rezando na parte de fora. Eles saíram e falaram assim: ai, é uma menina, vai chamar Micaela. E da graça de Deus, a Micaela está viva, ela nasceu, né? Mas foi mais um trabalho que Deus colocou aí na minha vida, nas nossas, né? Ela estava desse tamanhozinho aí quando a mãe queria retirá-la. Ela já estava desse tamanhozinho aí, né? E assim, gente, por vezes a gente teve tudo para parar e desistir. Eu vi a Estela 20 quilos a mais sem... Ela não escovava os dentes, teve dia que ela não levantava da cama. Ela não tinha vontade de continuar seguindo mais, né? Numa dívida sem fim. Falei: amor, como que a gente vai sair dessa dívida? Nós estamos num condomínio ainda, tem que devolver essa casa, um aluguel caro. Falei: amor, eu vou te falar que vai ser Deus. A única coisa que eu sei é que vai ser Deus. A gente vai reerguer, banco a gente renegocia tudo, a gente negocia, parcela. A gente não pode perder a fé e a nossa vida. A gente tem que cuidar da sua saúde, a gente tem que cuidar da Sofia, a gente tem nossa família. Mas no instante que o médico mostrou as trompas para mim, que ele fez questão, infelizmente a gente pegou um médico que meio desumano em falar, né? E rebentou psicologicamente ela. E eu também sempre com vontade de ser pai biológico, né? Apesar de já ter Sofia, a graça da Sofia nas nossas vidas. Quando eu vi as trompas dela, eu falei: vai só atrapalhar a vida dela, a saúde dela. Às vezes deveria ter tirado, né? Mas aí eu lembrei da palavra em Coríntios. 1 Coríntios tem a palavra que vai dizer que não tem nenhum fardo, algo que a gente esteja passando, seja no fundo do poço, que o Senhor não nos dá a força, não deixa de nos dar a força para superar aquilo. E eu falei: amor, eu não entendo os planos de Deus. Eu não acho que a gente tenha feito nada para merecer tudo isso, mas Deus tem um plano maior para nossas vidas, né? Sobre a FIV, é algo que a nossa igreja não condiz, né? Não vou julgar quem fez, mas assim, é algo que a igreja não nos pede. E eu acredito que, se for da vontade dele, porque eu acredito que tem pais que, infelizmente, não vão ser pais biológicos, mas tudo bem, né? Vão ser pais adotivos. A gente já tem a graça da Sofia, não foi em vão, né, que ele já tinha mandado para nós a Sofia de presente. Mas Deus sempre nos chamando a servir, e a gente foi reerguendo, a gente viu que a situação financeira quitando, hoje ainda está devendo até hoje algum banco, tudo negociado, a gente pagando tudo aos pouquinhos, tudo certinho, a vida fluindo. E a Estela, começo desse ano, né, saiu de uma nova cirurgia, que eu falei assim, ano passado, né? A gente saiu de nova cirurgia, mas ela cuidou muito bem da saúde dela, ganhou autoestima de novo, voltou à vida. Mas eu pensei: tudo bem, Senhor, se é da sua vontade. Veio essa missão do Provida que assustou ela, vi ela chorando com essa situação dessa menina, mas tudo tem um propósito de Deus. Porque uma semana após o nascimento da Micaela, o médico avisa que a Estela está grávida. Deus avisa que eu estou grávida. E o testemunho ficou completo. Um Deus de milagre, porque tudo que a gente viu, 6 médicos, né? 6 médicos falando da pior forma possível: não corre para vocês tentarem fazer fertilização, é impossível no caso dela. E ela falava, eu falei assim: relaxa que o Deus que eu sirvo é maior que isso, né?
E Deus nos mostra, me cutucava e falava, calma, né? Porque minha vontade é muitas vezes, momentos assim na nossa vida que os homens precisam ter uma base, ele precisa ser forte. Eu chorei, mas eu não chorava na frente dela. A gente tem que ser alicerce, a gente tem que ser firme e acreditar que Deus, ela é o primeiro presente da minha vida, que eu tinha que cuidar dela. Depois eu pensar em filhos, né? Então, meu primeiro presente foi ela. E eu tinha motivo que a vida dela estava afundada financeiramente, era tudo no nome dela. Ela não me daria um filho. Poderia fazer igual muitos homens mundanos aí que, longe de Deus, abandona, né? Ela chegou até a me falar, amor, se você quiser procurar outra mulher, você pode procurar. Falei, não, você é meu presente de Deus. E a gente orou, a gente rezou, a gente pôs o joelho no chão. Esse último ano eu falei, amor, vamos entregar para Deus. E a gente foi a gente foi no santuário Nossa Senhora, deixamos nosso pedidinho lá, o pedido de milagre. A gente fez tem um pó da Gruta do Leite também, de Belém, que os amigos de Nossa Senhora trouxeram para nós, um pó da Gruta do Leite, que é uma novena que faz. Todos os dias a gente fez, ela tomou esse pó a pedra, né, que derramou o leite de Nossa Senhora, e é extraído um leite, um pozinho que a gente coloca na água e faz a novena constantemente. A gente fez, e a gente fez de tudo, gente. A gente não sabe nem de onde veio a graça. Não, a graça veio do céu, veio de Deus. Mas a gente fez, a gente agarrou e rezou, e família rezando, meus pais, os pais dela, nossa família sempre em oração. E veio esse pró-vida em que a gente poderia ter falado não também pela situação difícil, né? E por último até a Sofia, né? A Sofia falou, mãe, acho que Deus não está me querendo me ouvir. Nossa, mãe, está demorando demais. A gente sabia que talvez não viria, mas seria um processo às vezes de anos e anos. A gente vê pessoas que demorou 10 anos para engravidar, né, ou mais. Então, o que a gente vem dizer para vocês essa noite é que nós acreditamos em um Deus de milagre. Um Deus que o impossível é apenas uma de suas especialidades. Um Deus que pode transformar a nossa vida de um jeito, mas a gente precisa entregar. A gente precisa ter fé. Quando a gente pensar que a gente está quase lá, como a gente pensou na primeira vez, não, amor, já vamos superar essa doença, caiu em dor de novo, chorando, e veio a doença de novo, né? E por fim a gente já tinha ela, com esse novo médico que ajudou ela a melhorar essa saúde dela, eu vi o corpo dela cheio de agulhas, gente. Ela falou, amor, eu já não estou aguentando mais, eu não aguento mais. Até na cabeça, até no meio da cabeça tinha agulha. Nossa, era muita agulha. E aí eu entreguei para Deus, falei, Deus, que seja feita a tua vontade. E veio essa situação dessa menina no Pró-Vida, esse grupo. Muitas vezes, gente, a gente fala não para Deus. Quantas e quantas vezes que a gente está numa vida corrida, né, com nossos sonhos, nossas outras prioridades, e muitas vezes a gente deixa de priorizar Deus, né? E eu falei, amor, eu acho que isso é muito pesado, porque é militância, pró-aborto, contra pró-vida, e uma discussão pesada em rede social, em várias coisas. E ela vendo pessoas querendo realmente tirar a vida, e ela convencendo a pessoa, quase que ela dava vontade, amor, dá vontade de falar, dá pra mim, deixa eu ter. Ainda bem que não pode. No grupo não pode. No grupo não pode. Então, a gente podia ter negado às vezes, e falei assim, e nas reuniões do grupo, vem uma menina do Rio de Janeiro, né, nos orientar, nos formar, e ela falou assim, quem entra por Pró-Vida e ajuda a salvar vidas, ganha vida. Vocês vão engravidar. E ela que me encheu ainda mais de esperança, me encheu ainda mais de fé. Eu falei assim, nós vamos engravidar. E foi na primeira vida, né, que a Estela teve envolvida, de convencimento dessa pessoa, dessa mãe a não tirar, né? A Nicaela nasceu e 10 dias depois a gente soube que a Estela, que estávamos grávidos. E está aqui 4 meses. a Maria Alice, né, amor? Pode falar. Maria Alice. Tão sonhada Maria Alice. E esse é nosso milagre. Eu te convido a ficar de pé. Eu te convido a colocar a mão no seu coração e a interiorizar o milagre que você precisa na sua vida hoje.
seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele impossível aos olhos do mundo. Porque Deus me fortaleceu de alguma forma que eu pensei, Senhor, eu já vi tantos milagres, já vi tanta coisa acontecendo, já vi o Senhor fazer tantas coisas na nossa vida, como encontrar a Sofia, como a volta por cima financeira, a volta por cima que a gente está dando em tudo. O Senhor sabe a nossa vontade, o Senhor sabe o sonho da Estela em ser mãe, o meu em ser pai biológico. O Senhor já nos deu de presente a Sofia. O Senhor se vira, mas o Senhor vai me honrar. E foi isso que eu joguei para ele. Eu vou te honrar daqui. A gente vai te servir daqui. Vai proclamar o seu nome a cada canto. Falar do seu milagre, das suas graças, dos seus prodígios, de tudo que o Senhor faz por nós. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai me honrar. E o nosso presente está aqui.